começar de novo, dar início à nossa palestra. E aí, quem tiver online, vamos dar um share aí pra gente já começar com o pessoal, tá bom? Dr. Mary Lewis. Are you ready, Valeska? Hi, my name is Mary Lewis Pierce, and I'm an attorney. I work for the Federation for Children with Special Needs, and I've also helped families with estate planning for 10 years, all sorts of different families. And for any parent, it is very, very important that you do some estate planning. It's particularly important. If you have a child who has special needs. Because as it was mentioned before, it's that you want to make sure that your money is protected. You want to make sure that your children are protected, that they have the kind of life that you want them to have. And also, like it was mentioned before, you want to make sure that you know that they're going to be in good hands and that you've appointed a guardian to take care of them. I'm trying to read my own slides. Okay, so why do you want to do estate planning? As was mentioned before, is that if you have a child who is on SSI, which means that you are able to ascertain that that child is not going to be able to work, their disability is going to keep them from working, they're going to be entitled to certain government benefits. Like SSI, that will help them with rent and food. Also Mass Health, which is the health care. But like was mentioned before, there are very, very strict requirements for getting SSI. You cannot have more than $2,000 in assets. You can't have more than $2,000 in the bank in order to get SSI. Now, you may have money that you want to leave your child after you're gone. Maybe you got life insurance. You may own your home. You can set up an estate so that they can continue to get these benefits and also have access to that money that you're leaving them. And I'm going to talk about that in a little bit. But one thing that I think is very important about estate planning that maybe doesn't get discussed enough is that it forces a conversation with the people in your life about what you want to have happen once you die. So you have to go and you have to decide, this is the person we want to be the guardian of our children. This is the person we want to be the trustee. And you'll go and you have a conversation with them. And that way you can figure out, are they able and willing to do this? Because if you leave no plan, like was mentioned before, your child might end up in foster care. Or your child may end up with a relative who doesn't have the capability to take care of that child. But if you have a conversation beforehand, when you're setting up these documents, everybody's on the same page, and everybody knows what you want. Now, these are the obstacles that I find special needs parents have when setting up estate plans. Now, I have a special needs child, so I understand. It is very, very difficult to be the parent of a special needs child. You are probably fighting with the school district. They're probably telling you your child's making progress that you don't really think that they're making. You may be having repeated medical emergencies in and out of the hospital. You know, you could, and then maybe you have other children who feel neglected because you're paying so much attention to the one child. This is what goes on in my house. So because of that, it becomes very hard to get parents of special needs kids to think about the future. Because what you're thinking is, I have to put out this fire right now. What are you talking to me about 10 years from now, 20 years from now? But like it's mentioned before, it is very important for you to plan. It is very important for you to lay the groundwork in case there's an emergency. And also, your children will probably outlive you. So you want to take a step back, even though it's difficult, even though you have a lot of things going on right now, and think about how you want your children to live once you're gone. The other thing that I find is people don't think they have assets. They don't think you have anything to leave your children, but you probably have more money than you think. And this is especially true if you own a home, because homes, especially in Massachusetts, increase in value by a lot. So you could buy a home fairly cheaply, 10, 20, 30 years, that home's going to be worth a lot more. If you have a retirement plan through your work, you have more than you think. If you buy life insurance, you have more than you think. So there's a very good chance that you have a bigger estate
se você tem um plano, essa seguro de vida, ou se você tem um plano no trabalho, de aposentadoria, as chances são que você tem muito mais dinheiro para você pensar. Good, good. So you probably have a bigger estate than you realize. And if you don't, you can work with a financial planner to make sure that you are leaving somewhere for your child. Now, what I'm going to do right now is I'm going to go through a list of options. I do not want you to get caught up in all the details. They're not important. Because if you decide to do estate planning, what's going to happen is you're going to sit down with an attorney, you're going to sit down with a financial planner, and they're going to make an estate plan that's right for you. It's going to depend on a lot of things. It's going to depend on how much money you have. It's going to depend on the situation with your child. Do you think your child will be able to work at some point? Do you think your child maybe will be able to work a little bit? It's going to depend on a lot of things depending on what you do. Do you have a trustee? Is there a person in your life that you trust to be the trustee? All those things are going to come into play. So please don't get too wrapped up in all the details. I'm really just trying to give you an overview of the different ways that this could play out. Now, as mentioned before, the most important document for you to have is a will. That's the very basis of what you should have, because the will is going to designate who the guardian is. So that's, if you're a parent, you need to have a will. Because if you die without a will, that means that it's called dying intestate, and there's certain laws that kick in. And the laws then just dictate what happens to your child, and the laws dictate what happens to your money. And it may or may not be what you want. So that's the first thing you need to have happen. Now, Anna mentioned the special needs trust. It's also called a supplemental needs trust. This is what I'm going to spend most of the time talking about. This is for parents whose children are going to be on SSI. So in your determination, and with talking to their medical professionals, you feel that your child will probably never be employed, at least not in a way that they're able to live off of, so that they're going to be able to access these governmental benefits. And it's mass health, and it's a little bit of money to live on. What a special needs trust does is that it allows you, when you die, to put your money into the trust. Because what most people want is that while you're alive, be like the child may be living with you, they may be living in a home. It actually doesn't matter. You're squinching. Okay. Your child may be living with you, they may be living in a home, but basically what most parents want is that while I'm alive, my child can come to me, and I'll make the decisions, and I'll take care of whatever they need. What a supplemental needs trust does is that after you die, what your will instructs is that you're to take your assets, and it's called a pour-over will, and it pours them into the trust through your will. So that could be what, and you can designate that however you want. It can be your house, it can be the life insurance, it could be money in the bank. And what this trust does is it basically puts this, it's like it takes a marker and it says, Social Security, don't look at that money. That money, don't touch. It's not to be counted as an asset. And the money through the special needs trust can be used for whatever is of a benefit to the child. So there's a lot of flexibility for what it can be used for. It can be used for education. It can be used for entertainment. It can be used for computers, whatever the trustee decides. But that's one very important thing is you must have a trustee. There must be someone so you're designated someone in your life to basically manage and watch over the money for your child for as long as that child lives. And the reason why it cannot be used for rent or food is because that is what the government benefits is supposed to be for. Now, we mentioned a little bit about the ABLE accounts. You don't set up ABLE accounts with attorneys, you set them up with financial planners, but there are also ABLE accounts. And it's not one or the other. You can have an ABLE account and a special needs trust, or you might just decide you just want to have an ABLE account. The ABLE account, the money goes into the ABLE account. The benefit of the ABLE account is that the beneficiary, which is your child, doesn't have to go to the trustee. They can take the money out themselves. They can access themselves.
So you may decide that is the way you want to provide for your child, is to put it into the ABLE account. The drawback of the ABLE account is that there is a payback provision that she mentioned, so that while the child is alive, they can continue to access that money. But when they die, the government can, if there's any money left, the government can go and basically get paid back for the benefits that was used for. One benefit of the special needs trust is that there's no payback provision. So you can leave the money in that account, and when they die, whatever's left, you would designate where that money goes. Okay, so I feel like my presentation's a little dry compared to the other two people's. So I'm the most boring one here. I'm gonna give you two case studies. One of a family who did no estate planning and one of a family who didn't. So the Sullivan family have 2 kids, and they love their kids very much. Erin is 10, she has a developmental delay. Tom is 12, he's neurotypical. Mom and Dad love both of them very much. However, Mom and Dad have been in a protracted, long fight with the school district, and that takes up all of their time. She's also in and out of the hospital, and it's very stressful to them. So people in their life have said, you really need to sit down and have a will when you die. But they can't, they're too overwhelmed. Years go by, say like it's 10 years later, and Mom and Dad died. And they left a modest estate. They had life insurance, and they had a house. This gets probated. And at the end of a long probate court, the money gets divided, so that each child gets $50,000. Tom is now 22, and he's given $50,000 to spend however he wants. Erin is 20. She gets $50,000 to spend however she wants. She's not 18, she's 20. Tom's actually very concerned about his sister because he knows that she needs extra care, but no one ever had a conversation with him about what's expected of him. So Erin goes to live with his grandmother. His grandmother's old, and she's loving, and she's doing the best that she can, but she doesn't really understand either. So at some point, Erin gets a boyfriend, and the boyfriend sizes this situation up. And he says, Erin, I'd really like a $100,000 motorcycle. Yes. So there's nothing to stop her from buying that for him. There's nothing to stop her from doing anything with the money. Plus, she would have been entitled to $773 a month in benefits. But she can't have those benefits now because she now has over $2,000 in the bank. So now we're going to talk about the Figueredo family. The Figueredo family also has 2 kids. Matt is neurotypical, he's in a general ed, and Rose is 10, and she has Down syndrome. They also love their children very much, and they're also very overwhelmed, because they're also fighting with the school district. But they take time out, and they sit down with an attorney, and they sit down with a financial planner, and they come up with a plan. They sit down and they also talk with Matt, and they say, Matt, we know you love your sister, and if you get to a certain age, we want you to watch over her, and we're going to give you the power to do that. He is 15, it's a little bit overwhelming, but he agrees. Years go on, 10 years go by. Matt is 25, and Rose is now 20. They had set up 2 trusts, so that when it's set up through their will, so that when they died, they had a house and they had life insurance. Half of it goes into Matt's trust, and Matt's trust says this:
between 18 and 22, the money is to be used for education. Between 22 and 25 is to be used for his benefit as long as the trustee decides that it's reasonable. At 25, he gets the money if he wants it. For Rose, they put into a special needs trust. So now her SSI money is protected because this stuff money doesn't count. And she can continue to get the $700 for the living expenses. They also set up an ABLE account. So she lives in the city with a friend. And the $700 doesn't pay for all the money in the city. But that's okay because they can draw it off from the ABLE account. At some point she comes to them and she says she wants to buy her friend a trip to Vegas. Matt's prepared for this because they've had conversations. And what Matt says is like, Rose, I know you really love this friend, but this trust says I can only spend this money on you. There's nothing I can do. She said, so she thinks about it and she realizes, okay. But she then decides that there's this program at the community college where she can learn how to do daycare, and she can be a daycare worker. So she goes to her brother, who's the trustee, and says, I would like to spend my money on these classes. And he says, yeah, you know what, I think that's a very good idea for you. Because I think so often we think about what our children can't do. But your estate plan can be about what your children can do and how you're going to get them there. Now this is, I'm going to getting into a little bit of details. Again, please don't get overwhelmed. You can have a pool trust. So this is good for people who want to make sure that they protect their child's SSI and other government benefits, but they don't have a lot of money. You can open a pool trust with a nonprofit. The one that I know is called, and I'm not recommending it, this is just the one I know, is called Plan of Massachusetts and Rhode Island. You just go to their website, you fill out some forms, and say you have $10,000. You can send them $10,000. They manage it, and they're the trustee. So this is good if you don't have like a lot of money, or if there's no one in your life who you feel would be a good trustee, you can pull it with other people, and it kind of works like a mutual account. It's the money's being managed together. So I think a lot of people are probably in this boat. I know for me, my child is disabled. I need to think very carefully about her future, but I do believe that she'll be able to work someday. Special needs trusts are really there. Their whole point is to protect the government benefits. But if you're like me, and you know your child is probably going to be able to work, it might take some transition planning, that's okay. A trust is still a good document. It's just a different type of a trust. Because you can, like Anna was saying, you can leave instructions in the trust. It's just a regular old testamentary trust. You can say this child shall not get money until they're 25 or 30. It depends on your situation. You can say you can say that this child's money is going to be managed for the rest of their life. You want them to have everything they need, but you just feel that they're never really going to be able to manage their money. You can put those instructions in. I put all sorts of crazy instructions in trust for people. This child's not to get money if they join a cult. This one is not to get money if they're on drugs. Whatever it is that you're worried about, you can decide that. They're not crazy instructions. They're just like, you can have, what I'm trying to say is like, depending on your situation. As mentioned before, choosing a trustee is a very important thing because trustees have a lot of power. So once you're gone, the trustee will have control of the money. So you got to think, who do you want to be in control of your money? So the pool trusts are one option. If you don't have a lot of money and you want a professional manager. However, you can also hire an attorney. There's not me, but there's attorneys who do this for a living. Their entire practice is just managing the account, and they're the trustee.
However, the drawback of that is that it does cost money. They take a certain percentage of the trust. The good news about that is that they know the laws very well, and you have a certain assurance that the taxes will be paid, the accounting will be done, because they're professionals. I want to mention a couple of other things really quickly. In a good estate plan, we'll have several different documents. She mentioned healthcare proxies. If you're married, you should have healthcare proxies where you should be your wife's healthcare proxy, and your wife should be yours, so that there's no issues with making medical decisions. I've also had clients who, when the child gets to 18, they don't want to go and establish guardianship through a court, but they do want to make sure that they can continue to make the healthcare decisions and the education decisions, and your child can do that. Your child can sign a healthcare proxy so that you can continue to make the medical decisions, and also the education power of attorney, because once your child's 18, they sign their IEPs themselves. But you can sign one of these, and you can continue to make the decisions for them. Oh, and that's the end of my presentation. I just want to really quickly see if there were any questions. Eu quero saber se Henry morre em outro país, todos eles têm que estar listados. And we have estates in other countries if you want to list them. You want the trustee to know all of the assets and what your will is for those assets. So upon your death, if you want those liquidated and poured into the account, the trustee needs to know that, and the executor of the account needs to know that. Like the second story, I know that I believe he was 15 years old boy. When their parents did all the paperwork, did they list him already, even though he wasn't 18? Right, they listed him as to be the trustee if he was 25 years old. Okay. Before that, they would have had somebody. Okay, so if I have my special needs son and I have two daughters, if I want to list them, then I should put an age. Yes, you can specify what age you want them to do this, because obviously if they're under 18, you don't want them to be in charge, but you may want them to be in charge of But I that. can already do it. Yes. If I want to do it today. Yes, yes. And that's a smart thing to do. Mary, Yeah. back up one step. Oh, sorry. Esse healthcare proxy, ele é para adulto, quando a gente tem, por exemplo, eu fiz no caso para mim. Mas aí no caso ela está falando para fazer a mesma coisa para nossas crianças special needs, eu não entendi muito. Pois é, so, and I can explain, but I'm just going to translate to you. So what she's saying, the healthcare proxy, she did it for herself, so she's saying should she do it for her child too, and it's actually the opposite. So what happens, o que acontece, na verdade, não é que você faz para o teu filho. Quando o teu filho, e eu vou falar um pouco mais sobre isso quando eu apresentar, quando o teu filho fizer 18 anos, ele é maior de idade. E ele toma conta de tudo. Tá? Então, quando ele tiver 18 anos de idade, quando os seus filhos tiverem 18 anos de idade, você pode conversar com eles para eles assinar, você te dá uma procuração de cuidado de saúde para você fazer as decisões de saúde dele. A mesma coisa, eles podem a procuração educacional para você tomar conta da educação. Porque digamos que o filho não vai se formar e eles vão estudar até 22 anos de idade. Faz 18 anos, ele fala, eu não vou mais estudar. E ele pode falar isso, porque ele é maior de idade. Exato. Então a gente vai falar mais sobre isso. Mas é uma das coisas importantes que sempre tem que acontecer. Então o proxy é eu e o special needs dando para nós, não Exato. não What's the question? So they were confused about the proxy.
creating the healthcare proxy, whether you do it for your child or your child does it for you. And I said, your child, once they're 18, they have to do it for you and not the other way around. That's right, because until your child is 18, Até porque eu fui isso you and your de spouse você have e the seu legal right to marido make medical são decisions. legalmente. And nobody will challenge that. They will go to the parents to make Legalmente the medical fazer decisions. decisões por eles. But once they are 18, they're allowed to make medical decisions themselves. However, if they choose, your child chooses, they can designate you as the person. Eles podem to make the decidir que decisions. você vai fazer as decisões, mas eles têm que There is a whole nother, what? And so there's a whole nother thing that I'm not talking about, is that if your child really is not able to make decisions, because their developmental age is severe, you can go to the court and ask for guardianship. But that's a whole different thing than what I'm talking about. This is if your child really doesn't need guardianship because they are able to function and are able to make decisions for themselves, but your child may want you to continue to make the decisions. That's what that allows for. Does that make sense? Só que ele precisa de uma ajuda. Então, ele não pode fazer 100% das decisões, mas pode fazer um campo de decisões para isso, mas vai querer um special needs trust para ajudar ele a fazer as decisões corretas, com os exemplos da lei. Does that make sense? Okay, good. Any other questions? Alguma outra pergunta? Right, well, thank you very much, and thank you for letting us translate. Não, eu perdi metade do que ela falou. Enquanto eu estava falando, eu não escutava o que ela estava falando. So I translated half of what you said. Essa palestra de hoje à tarde é boa, mas é bem difícil, muita informação, informações que nos deixam, às vezes até com o cabelo Tem em que pé, assistir né? 2 vezes no mínimo. Eu vou matar É ela. saber que a Tem que responsabilidade que a gente tem de fazer as coisas, né? E agora eu vou fazer This igual is so scare information because if you don't do nothing, maybe something happens. And right, say, I need to listen one more time and one time for we're talking with you. Thank you, Mary. Obrigada, doutora Mary Lou. Thank you very much. Gente, agora a gente então vai começar com a Valesca, e aí ela vai falar do IP, que é um assunto bem interessante, e eu acho que vocês vão ter muita pergunta, tá? Então, presta atenção aí, porque tem muita coisa muito interessante para a vidinha dos nossos pequenos aí. Eu vou, né? E eu vou trocar o tema um pouquinho. Mas eu chego aí. Tá, joia. Valesca, enquanto você não começa o posso Quando que? Enquanto você não começa, eu posso falar aqui por que você não precisa. Ok. Vou falar para todo mundo ouvir aqui, né? Não precisa de microfone. Quando eu vi que tinha tudo isso para fazer, eu chamei a Valesca e pedi logo que... Valesca, porque a gente fez alguns orçamentos, a gente quase caiu para trás quanto que era cada coisa dessa para fazer. E nós ficamos bem preocupadas e como ela já conhecia a Mary, então ela procurou a Mary falando por que não a gente se juntar e eu ajudar numa parte, a Mary outra e a Valesca em outra, fazendo não só a tradução, porque depois de tudo pronto tem que ser feito toda a tradução e autorizado e homologado e tudo para valer Brasil se vocês têm documentos lá. Então a gente teve essa ideia, por isso que está aqui meu telefone e a gente se juntou e fez algo que tecnicamente nem existe esse valor, vocês podem rodar tudo, mas a gente fez uma coisa para os pais de criança especial, principalmente, mandamos. Porque assim como a fundação tem ajudado, a gente se colocou a ajudar também o grupo. Então vocês vão ver aqui, ainda pensamos uma maneira até de, ela falou, não, a gente tem que parcelar porque eu sei que a turma às vezes precisa. Então está aqui e a nossa proposta é que ela vai falar bastante coisa que ela gosta de falar, mas a nossa proposta é que vocês tenham o melhor das informações e sempre o que eu digo para vocês que estão aqui assistindo, pega uma segunda opinião.
Tá? O que eu fiz aqui com a Valesca, como educadora financeira, e a Mary, porque ela tem experiência da federação por muitos anos, e a Valesca também, e eu também como mãe, porque também sou voluntária na federação, fazer algo que seja acessível financeiramente para vocês. Mas uma segunda opinião também é importante, tá bom? Vai lá, Valesquinha, verdade. Ótimo. Então, bom dia, boa tarde, meu nome é Valesca Toledo, eu trabalhava com a Federação para Crianças com Necessidades Especiais e hoje eu sou uma consultora independente de educação especial. Então, o que eu faço? Eu educo os pais sobre as leis de educação especiais, sobre os seus direitos e os direitos dos filhos nas escolas, e eu também sou uma advocate, sou uma conselheira onde eu vou nas reuniões, se vocês estiverem tendo problema, eu vou nas reuniões, eu ajudo a facilitar a comunicação e certificar de que as escolas realmente estão seguindo o plano educacional, que é o IEP, e dando os serviços e tudo que realmente for preciso, né? Então, esses são os serviços que eu apresento. Hoje, eu posso até falar, eu trouxe aqui uma lista de formulários da escola, porque eu sei que vocês, né, muitos de vocês estão começando agora, mas eu também gostaria de falar um pouco mais no tema disso, no tema que nós estamos falando, né, de hoje, que é o tema, o que vai acontecer com os nossos filhos se fazer 18 anos. Então, bem rapidinho, quantos de vocês têm filho com menos de 6 anos? E quantos de vocês têm filho com mais de 12 anos? Então, o que acontece? Quando a gente... O que aconteceu? Quando nós temos os filhos pequenos, uma das perguntas que a escola faz é qual é a visão que você tem de 1 a 5 anos, né? E isso é muito difícil, porque quando você tem um filho de 3 anos, como que você vai ter uma visão para eles, né? Então, com os anos, com o passar do ano, você vai entender isso e você vai começar a ter uma visão para o seu filho, né? Uma visão mais ampliada. Pode começar nos primeiros anos, a sua visão ser ele poder falar, ter uma conversa, né? Se ele não fala, ou ele poder subir a escada usando o pé, alterando a direita e a esquerda. São metas muito boas, mas de curto prazo. Com o passar do tempo, você vai ver que as suas metas, a sua visão vai ampliar, você vai começar a conseguir pensar 5, 10 anos. Então, falando com a mãe, com os pais que têm os filhos com 12, 13 anos, esses vão começar, a escola começa a mudar, o plano educacional deles começa a mudar, que é o que a gente fala transição, eles passam por transição. Com 14 anos, a lei de Massachusetts, fala que com 14 anos o seu filho pode participar da reunião dele. E agora essa visão que todos esses anos nós passamos a fazer pelos nossos filhos, vai ser orientado por ele. O importante é qual é a visão que ele tem para ele. E essa visão, o que eu quero ser quando eu crescer, não precisa ser uma coisa realística. Pode ser qualquer sonho, né? Porque nós vamos trabalhar agora com o sonho dele e achar as ferramentas, dar as ferramentas para ele conseguir chegar quanto mais perto do sonho. Eu vou dar um exemplo muito engraçado que uma apresentadora fez. Ela faz esses testes de transição e tudo mais. Então ela falou assim que ela estava lidando com um menino e perguntou para ele, o que você quer ser, né? E ele falou, eu quero ser uma pessoa, um drug dealer, né? Que vende drogas. É isso que eu quero ser. Porque, né, provavelmente, onde ele cresceu, era o que ele via que fazia o dinheiro. Então, em vez dela falar, não pode, ela falou assim, ok, ótimo, você quer ser uma pessoa que vende drogas. Agora vem aqui,
Vamos ver. Você gosta de dormir? Não, eu gosto. Mas você tem que estar preparado, porque as pessoas que precisam de droga, elas vêm na tua casa a qualquer momento. Elas vão bater na tua porta 3 horas da manhã pedindo droga. Você vai poder levantar? Não sei, eu não gosto muito, eu quero dormir. Ok. E você é bom com matemática? Porque você vai estar vendendo droga, você tem que fazer a matemática rápida ali na hora. Então, vamos lidar na matemática, vamos aprender matemática. Matemática não é meu forte. Mas peraí, você quer vender droga, mas você não quer fazer matemática? Você não quer acordar de noite? Você gosta da tua privacidade. Quem vende droga não pode ter privacidade. Porque toda hora estão batendo na porta pedindo droga. Né? Então, assim, o que ela fez? Ela falou para ele não vender droga? Não. O que ela fez foi, qual que é o sonho dele? E vamos ver quais são as habilidades que ele precisa para chegar nesse sonho. Por mais que fosse vender droga, as habilidades dele teria que ser, né? Tudo essas falando. Então, é uma coisa meio boba de falar, não é uma coisa muito realista, mas é um começo. A mesma coisa com o menino que queria ser carpinteiro, né? Ele queria trabalhar no landscape. Ele descobriu que no landscape você só trabalha no verão, nos dias que estão quentes. Porque se estiver chovendo, talvez você não trabalhe. Então, ele não gostava. Ele não gostava do calor. Então, ele descobriu que landscape não era para ele. Né? Então, esse planejamento é muito importante. Essa visão é bom começar desde pequeno e falando, ajudando nossos filhos. Porque a Mary falou uma coisa muito importante. Muitas vezes a gente pensa no que nossos filhos não são capazes de fazer. E não necessariamente o que eles são capazes de fazer. Então, é bom desde pequeno ver o que nossos filhos são capazes de fazer, qual que é o sonho deles. E vamos ajudar nesse sonho, né? Vamos representar essa visão. Então, ao invés eu tinha preparado aqui os formulários do IEP e tudo mais. Só que o IEP é 2 horas de apresentação, né? Teríamos que fazer. Eu quero poder voltar aqui, fazer a apresentação para vocês, me deixe saber se tem interesse, a gente faz tudo isso. Hoje, eu quero pegar esse foco da visão e agora a gente vai ver nossos filhos, imaginar nossos filhos mais velhos. Meu filho tem 11 anos de idade. Então, logo vai vir a transição, né, que é o que eu acabei de falar, qual que é o plano dele, as metas vão ser focadas no plano dele, na visão dele, né? Porque, falando friamente, se o nosso filho com 16 anos não saber ler ou não saber escrever, não é com 16 anos que ele vai aprender. As metas têm que mudar. Agora nós vamos começar a olhar nas metas para o futuro dele. Como que ele vai se formar do high school? Ele vai poder trabalhar? O que ele precisa? Talvez o que ele precisa é aprender a pegar um ônibus. Realmente o que ele precisa é aprender a pegar um ônibus, aprender a pegar um Uber, né? Poder se comover. Ou talvez ele possa ter um part-time. Como que a gente vai chegar até esse part-time? Então, tudo isso faz parte da transição. O momento que ele fizer 18 anos, infelizmente, como mãe, eu sinto, eles são maiores de idade. Você sabe que teu filho tem uma incapacidade, né? Ele tem um disability. Vocês sabem. O governo não sabe. A lei é cega. Tá? Com 18 anos, teu filho é maior de idade e é capaz de fazer as decisões dele. Agora, digamos que seu filho seja uma criança, um indivíduo que seja competente, possa fazer decisões, mas não façam decisões, não são capazes de fazer todas as decisões por eles. Por exemplo,
teu filho tem ADHD, entre outras coisas. E ele precisa tomar remédio, né? Todo dia. Quando ele não toma o remédio não funciona. O remédio entra e sai do corpo no mesmo dia. Então, o que acontece? Quando ele fizer 18 anos, se ele decidir que ele não vai mais tomar esse remédio, não tem nada que você possa fazer. Ele para de tomar esse remédio. Claro que você pode pular em cima dele, colocar o remédio, mas você não pode pedir uma ajuda para o médico. Falar, olha, ele não quer tomar o remédio e eu quero que ele tome o remédio. Não, ele tem 18 anos de idade. Se ele tem essa capacidade de fazer esse tipo de planejamento, é muito bom ter sempre, e isso sempre, desde pequeno, ter uma relação boa com o seu filho. Para chegar, quando ele tiver 17, 18 anos, para você poder ter essa conversa com ele e falar, filho, você quer que a mãe ajude com a sua responsabilidade de saúde? Sim, mãe. Então, assina aqui. Esse é o papel. Não querer... tem que ser honesto. Tem que ser aberto com eles, tá? Não é querer dar um papel e falar assine aqui sem explicar o que é. Mas realmente ter uma conversa. Ou a mesma coisa educacional. Filho, você quer que a mãe continue ajudando você com a educação? Que a mãe tem mais informação? Sim, mãe. Assina o papel, tá? Agora, se seu filho não tem a competência de que para fazer nada disso, o que você tem que fazer com 17 anos, não 18, 17 anos, você tem que ir na corte e pedir. Daí você tem várias opções. Você pode pedir ser o guardião dele, fazer todas as escolhas por ele. Ele é incapacitado completamente. Ou você pode falar, eu quero metade, eu quero que eu e ele trabalhamos juntos para chegar numa decisão. Por que isso é importante? Com 18 anos, eu me lembro muito bem, eu fiz 18 anos e o que aconteceu? Veio todas essas ofertas de cartão de crédito para mim. E o que eu fiz? Eu quero tudo. $100 aqui, $300 ali, $500 ali. Com 18 anos eu tinha $1.000. Não tinha nada, né? Mas eu pensava que eu tinha $1.000. O que eu fiz? Gastei tudo. Né? Daí chegou a conta. Aqui, né? Eu tive que pagar de volta. Mas eu sabia que eu tinha que pagar de volta. Mas imagine o nosso filho. Eles oferecem, eles falam pre-approved. Eles enganam, né? Então, se uma pessoa que nem eu, que tinha habilidade, eu estava na universidade, eu tinha habilidade de saber o que era, cair nisso, e eu sei que eu não sou a única, imagine uma criança que não tem toda a capacidade de fazer uma decisão dessas, né? Então, isso é muito importante. Lembre que com 18 anos, nossos filhos são adultos. É a palavra, eles são adultos. Para nós, eles podem ser criança para a vida toda, mas perante a lei, eles são adultos. Isso acontece também. Se eles entrarem num carro onde tiver bebida aberta, ou alguém oferecer uma droga para eles dentro do carro, por mais que não seja deles, eles entram em problema. Eles podem ir para a cadeia. Ok? Eles têm 18 anos, eles são adultos. A lei é cega. Enquanto não tiver nenhum documento mostrando que ele precisa de ajuda para fazer essas decisões. Deixa eu te interromper, mas nisso, no caso, o will vai entrar essas questões também? Então, aí é que tá. Isso os de 18 anos é uma lei normal para todos, né? Essa é uma boa pergunta para perguntar para Mary, porque se o seu filho, a tua pergunta é se você morrer antes que teu filho tiver 18 anos e ele precisar. Então, o que acontece? Se você colocar no testamento, né, no testamento, de que no will,
de que a pessoa, a guardiã do teu filho, se você falecer antes dele fazer 18 anos, que o guardião tem que pedir a guarda dele com 17 anos, escreve tudo isso. Porque a pessoa que você escolher para cuidar do teu filho tem que ser uma pessoa que vai poder mentalmente lidar com tudo isso. Não é simplesmente, se eu falecer, meu irmão cuida dele. Não, mas seu irmão é capaz mentalmente de passar por tudo isso, de fazer essas decisões, né? Então é ótimo poder colocar. De documentar. Então. Documentar. Porque só vale o que está escrito. Né? Exato, o que está escrito. I'm talking about age of majority, 18. So if you pass away before your child is 18, you can write on your will that the guardian then will need to take all guardianship over the child if they're not competent. Exato. Você vai ter que contratar um advogado. Yeah, it's just like, where do we get all those forms? We have to hire a lawyer. We're like, yes. É preciso, né? É preciso pegar um advogado, é preciso saber tudo isso, porque não é coisas que a gente quer pensar, mas são coisas que vão vir. Pode demorar 10 anos, pode demorar 8. Ou no meu é 7 anos. Daqui 7 anos meu filho vai ter 18 anos de idade. Entende? Essa folha Então, que ela são... deu aqui, é isso que eu estava dizendo. Você está vendo? Tem que ter, muitos, cada Os item detalhes. desse é uma coisa a se fazer. Então, não é tão simples. Eu digo, eu não terminei o meu ainda, por incrível que pareça. Ainda está, e tem coisas que você tem que decidir, tem que ver quem vai ficar, e quem é a primeira pessoa, a segunda pessoa. Não é uma coisa que você vai fazer. Esse planejamento, o planejamento, não só o Special Needs Trust, mas o planejamento total, não é uma coisa que você vai fazer do dia para a noite. É uma coisa que talvez leve meses para você, não para ela. Para ela, dias ela faz, depois que ela tiver essa informação. Mas o pacote é grande, as perguntas são detalhadas. Quanto dinheiro você tem na conta? Quais são seus imóveis? Quanto que cada imóvel vale? Entende? Então, é uma coisa que precisa ter uma advogada para fazer, mas também que precisa ter uma pessoa como a doutora Cília, que vai poder te dar a ajuda financeira, as recomendações financeiras de como colocar tudo isso, né? No que você vai investir, o que vale a pena, o que você já tem, né? Então, isso é muito importante. Então, voltando no fato que teu filho tem 18 anos, é maior de idade. Infelizmente, eu só tenho em inglês os 2 panfletos que eu coloquei na tua frente. Um dos panfletos é esse panfleto aqui, que é aqui está em português, né? É o formulário de planejamento de transição. O formulário de planejamento de transição, ele é a visão pós-secundária. Qual que é a visão do seu filho? Eu acho que está no panfleto verdinho, se você abrir ele. Então, qual que é a visão que teu filho tem? Né? Qual que é o planejamento dele pós-secundário, que é o que a gente estava falando antes. Tá? O seu filho tem todo o direito de receber ajuda do governo, porque ele é incapacitado. Infelizmente, o governo não ajuda até ele gastar todo o dinheiro dele. Por exemplo, os 2 exemplos que a Mary deu. Um dos exemplos, os pais morreram, cada filho recebeu $50 mil, tinha $50 mil na conta. O que o governo falaria para ela, para a menina? Você vai ter que gastar todo esse dinheiro pagando a tua saúde,
Toda vez que você for no hospital, no médico, você vai ter que pagar. Usar esse dinheiro para pagar. Você não pode ter o suplemento, né, que é o SSI. Tudo está por tua conta. Você tem esse dinheiro aí, você pode. Você não precisa da ajuda do governo, porque você tem dinheiro. E o governo não quer saber se esse dinheiro você precisa para terapia, se você precisa para alguma coisa que o seguro não cobre. O governo não quer saber disso. O governo quer saber só de que você tem mais do que $2.000 naquela conta e agora você vai gastar todo esse dinheiro da conta e daí a gente ajuda você. Né? Então, mantendo em mente que teu filho tem 18 anos, é maior de idade, é um adulto, pode fazer o que ele quiser com esse dinheiro. Você tendo o Special Needs Trust, você vai fazer duas coisas. Você vai ajudar teu filho em dois lados. Um dos lados que você vai ajudar seu filho é com os benefícios do governo. Você não está tirando vantagem do governo. Porque eu sei que muitos de nós podemos se sentir assim, né? Ah, eu tenho esse dinheiro, então, né, por que eu vou precisar do governo? Não, esse benefício está aí para o seu filho. Seu filho é nascido aqui, é cidadão americano, ele tem todo esse direito. Tá? Por quê? Porque ele vai precisar desse dinheiro do governo para pagar o aluguel. Ou, né, para pagar as contas. E não é suficiente. $800, 750, $600 não é suficiente. Então, já que esse dinheiro ele vai receber do governo para fazer isso, como que ele vai ir visitar a tia dele na Flórida? Como que ele vai comprar roupa? Qual dinheiro, se o dinheiro que ele está recebendo do governo não é nem suficiente para pagar o aluguel? Ele precisa ter um dinheiro extra. É aí que entra o Able Account, é aí que entra o Special Needs Trust. O Able Account é se você tiver um filho capacitado o suficiente para usar esse dinheiro. Porque ele não precisa pedir permissão. O dinheiro ali está aberto para ele. Ele faz. Tem um limite, né? Tem um limite, mas ele pode ir comprar uma motocicleta. Pro namorado, né? Que seja. Mas o Special Needs Trust, eu vejo que não só ele permite que o teu filho tenha os benefícios do governo, essa ajuda, né, com seguro, Mass Health e tudo mais, mas também coloca um freio nele, né? Porque agora tem regras, tem certas... você só pode usar aquele dinheiro para certas coisas. O advogado te dá a lista, né? Então, assim, você não vai usar aquele dinheiro para pagar aluguel. Não. Eu posso usar esse dinheiro para viajar. Eu posso usar esse dinheiro para comprar roupa, para estudar, né? Então, tudo isso você pode fazer e também você pode colocar como detalhe. Você pode detalhar no testamento, no trust, como que esse dinheiro vai ser usado. A pessoa que ficar como guardiã do seu filho, talvez não seja a melhor pessoa para ser o trustee também. Talvez seja, dependendo de como essa pessoa consegue. Porque a pessoa que tem o direito de tirar o dinheiro da conta, ele vai ter que mostrar que ele realmente usou esse dinheiro para isso. Ele tem que ser uma pessoa responsável. Então, um guardião pode ser responsável por seu filho, de cuidar do seu filho, de, né, alimentar o seu filho, dar um teto para ele, né, para ele morar e tudo mais. Só que às vezes ele não é capacitado financeiramente para fazer essas decisões. Então nem sempre é a mesma pessoa. Tá?
nesse formulário que eu dei para vocês, do planejamento da família, vocês olham uma lista, vocês veem que é, né, detalhado. Então, o que eu convido vocês a fazerem hoje é pensa sobre o que vocês têm hoje. Como a Mary falou, muitos de nós temos mais do que sabemos, né? Que se você tem casa própria, você pensa, a casa é própria, mas não é minha, porque está com 30 anos para mim pagar. Mas enquanto você está fazendo esses pagamentos, ela está dando lucro, porque ela está crescendo em valor. Né? Então, tem isso, você tem que olhar tudo isso. Então, eu convido vocês para chegar em casa e realmente pensar o que é que vocês têm, o que aconteceria, como a doutora Silvia falou, o que aconteceria se eu falecesse esse ano, digamos. Como ficaria as despesas? Eu tenho um dinheiro para o funeral, eu tenho um dinheiro para o meu filho, né? Como que o meu filho ficaria, com quem que ele ficaria? E não pensem que vocês vão ter resposta hoje, porque vocês vão começar a pensar hoje, mas a resposta vai vir com o tempo. E daí, quando vocês verem que realmente é isso que vocês precisam sentar e ter. O formulário tem o número da doutora Sílvia. Entra em contato, a gente pode conversar, falar um pouco mais sobre educação especial, sobre o que a criança tem, né, sobre o plano YP, tudo isso vai fazer parte. Se você tem um guardião, se o teu filho tiver um guardião, tudo isso vai começar a fazer parte dessa pessoa. Essa pessoa vai ter que ir nas reuniões e planejar, fazer o plano educacional do seu filho. E essa pessoa tem habilidade para aprender o que é uma IP, né, um programa educacional individualizado. Ele sabe que na primeira sessão é a visão, mas na segunda sessão aqui, no meio, não desceu aqui. Aqui. Nessa parte do meio aqui, se você ver, tem em português. Declaração da visão. Qual é a visão do aluno? No meio. Resumo dos principais resultados da avaliação e pontos fortes do aluno. É muito importante que todo ano toda vez que o seu filho for avaliado, que você tenha um resumo nessa área, na metade ali, na parte do meio. E uns vai ser mais longo, vai ser páginas e páginas, outros vai ser uma página só, meia página. Por quê? Porque o resumo ali, se alguma coisa acontece com você hoje, eu não sei vocês, mas se alguma coisa acontecesse comigo hoje, meu marido ia estar perdido. Meu marido nunca nem viu esse formulário. Ele sabe que o Logan tem um IP, mas não tem a mínima ideia do que isso quer dizer. E talvez nem saiba que são 3 letras. Talvez pense que é um IP. Um IP. Ele é mineiro. É um IP. Né? Olha os mineiros. Não, eu sei. Aqui, brasileiros são pouco, a maioria é mineiro, né? Então, isso é muito importante, o resumo. Porque a pessoa que vai ficar com seu filho vai poder olhar naquilo ali, por mais que eu não entenda o que uma IP seja, vai poder olhar naquele resumo ali e falar, A, B e C. Geralmente eu falo para outra razão, eu falo, coloca isso ali, porque é a maneira que você vai ver se seu filho está fazendo progresso de verdade. Porque ali está o resultado. Então, quando eles falarem para você, sim, ele está alcançando todos os seus objetivos, você pode voltar e falar, mas peraí, o ano passado ele estava fazendo a mesma coisa. Está aqui escrito, né? Então, é um objetivo, mas também serve para os maridos que nem o meu, né? Que vão precisar olhar e ler o documento e descobrir o que é um IP. Então, são tudo isso que vocês vão ter que
olhar e decidir. Alguma pergunta? Eu queria perguntar uma coisa sobre o IP. Uhum. Ele tem realidade de um ano, né? Aí, aconteceu isso comigo agora. Semana que vem eu fui chamada na escola para ter uma revisão do IP. Uhum. O que seria? Qual é a diferença, então, da reunião que a gente tem anual para renovar e essa aqui é a revisão? Pode ser feita alterações no IP nessa reunião? Não é uma reunião anual que eles... Não, dele vai vencer ano que vem, janeiro do ano que vem. A gente vai falar uma revisão dessa reunião. Então, a revisão do IP. A revisão do IP, exato, é fazer mudanças. Alguma coisa mudou. Vamos pensar do lado positivo. Por que eles querem revisar o IP? Porque o seu filho conseguiu atingir todas as metas. E agora nós precisamos melhorar as metas. Então vamos, né? Ou vamos pensar numa coisa negativa. Infelizmente, ele não está tendo progresso efetivo que seja no speech, né, na fala. Ele está tendo terapia uma vez por semana e eles não estão vendo que está ajudando. Eles vão querer aumentar. Tá? Então, a revisão é exatamente o que implica, né? Que é uma revisão. Vamos olhar no IP e ver o que está funcionando, o que não está funcionando, como a gente vai fazer essa mudança. Tá? Então, é bom. E como ela falou, o IP todo ano você tem que ter uma reunião. Pelo menos uma vez por ano. O IP vence todo ano, nas datas em cima. Todas as páginas têm quando que vai vencer. E aqui que é a parte mais importante. O porquê que eles correm atrás de você? O IP é um contrato. E eles não podem deixar esse contrato vencer. Então, eles vão correr atrás de você. E se você não conseguir ter essa reunião, eles vão ter a reunião sem você. Porque é um contrato que não pode vencer. Então, eu sempre digo duas coisas. Uma, a escola tem que fazer todo o que puder para ter você sendo parte da reunião. Como que isso? Isso quer dizer que ele não deve convidar você para a reunião uma semana antes da reunião, porque você tem, né, trabalho, tem uma vida. Então, o que ele deve fazer? Com 2 ou 3 semanas a equipe do IP deve dar um bom tempo para planejar. Eu não posso esse dia, eu já tenho um doutor. Podemos fazer esse outro dia, né? Porque tem que ser conveniente para você como pai e para eles, para a escola. Então não pode ser de um dia para a noite, a reunião é amanhã. Não, eles estão indo contra a lei, tá? Mas se eles tentarem 2, 3 vezes e você não puder fazer parte dessa reunião, eles vão ter essa reunião sem você, porque pelo menos uma vez no ano tem que rever o IP. Você pode ter uma reunião de IP qualquer momento, qualquer hora que você quer revisar o IP, amendar o IP, você tem o direito de chamar a equipe e fazer uma reunião. Eu não digo que você precisa ter uma reunião de IP se acaso você tiver uma pergunta para a professora ou para a terapeuta ocupacional. Se for uma pergunta, você não precisa de todo mundo, porque na reunião de IP vem todos, né? Então, se não for para modificar o IP, você não precisa pedir uma reunião de IP. Você pode pedir a reunião ou telefonar, né, ligar para quem você quiser, a pessoa que você quiser conversar. Então, a outra coisa também é a amenda. Você pode amendar o IP quantas vezes quiser. Da mesma maneira que você aceita o IP, você pode rejeitar também. Digamos que hoje eu aceitei, está tudo bem, passa 3 meses, eu dou uma olhadinha e falo, não, isso aqui não está certo. Você pode rejeitar e ter outra reunião, tá? Então, só porque você aceitou
Não quer dizer que você não pode mais rejeitar, você pode rejeitar em qualquer momento. E fazer as amendas, né? Colocar informação que não estava ali antes. Mais perguntas? Deixa eu te falar, gente, eu chamo a Valesca, qualquer pessoa da federação, de todo lugar para ir comigo para as reuniões de EP. Primeiro porque eu acho que pode ter, eu não consigo, por mais que eu já fiz lá treinamento, sempre tem alguma coisa lá que eu não entendo. Ainda para mim ainda não é simples. Outro, porque a gente dá a oportunidade delas falarem que ela é formada nisso, né, e pode nos auxiliar. Então, assim, mesmo que eles traduzam, a tradução fica péssima. Eu não sei de vocês, a minha ficou horrível. Acho que eles esperam que do grupo, ficou tudo horrível. Então, assim, a minha sugestão para quem está aqui, a gente vai ter esses desafios. Todo ano começa, a primeira coisa que eu faço é falar, quem vai trabalhar com minha filha? Peço reunião, quero conhecer mudou alguém, mudou o que você está pensando para esse ano, o que que não... E eu mesmo pego o IP e vejo o que eles planejaram e eu vejo o que ela teve progresso ou não. Por exemplo, no ano passado ela não teve progresso. Chame Valesca, me ajuda, vamos lá, e a gente falou, não teve. Não é se chegar brigando, mas eu notei que não teve, de vou e pedir. E eles vão alterar. Quer dizer, eles prometeram uma coisa, até agora não cumpriu. Aquele behavior, alguém para ajudar no comportamento. Já se passaram, setembro, outubro, novembro. Já acabou o prazo deles. Então agora já chamei para reunião de novo. Cadê a pessoa que ajudar minha filha no comportamento? Então a gente tem que ajudar os nossos filhos, porque infelizmente a escola está lá, tem os profissionais, mas você tem que falar, olha, meu filho está precisando, porque senão, se você não ajudar o seu filho, ele não tem voz. É você que é a voz do seu filho. E a gente tem que chamar profissionais para nos auxiliar, porque, sabe, conversar não é a questão do inglês, não é isso, mais que isso. É saber como conduzir, né, uma reunião e pedir ajuda mesmo, do que fazer na hora do IP, porque eu acho uma coisa bem complexa, igual ela falou, nunca deixar de assinar e pode mudar a qualquer momento. Chegou, se não está concordando, pede ajuda, gente. Existe federação, se não pode ir na federação, chama ela, enfim, mas não deixa de fazer, porque quem está aqui, né, que tem filho especial, você tem que ser a voz, você tem que ter alguém para falar por ele. E também, essa é uma informação importante, que é a razão por qual eu faço o que eu faço hoje. Né? Quando eu tive meu filho, eu cresci aqui, vim para cá com 10, quase 11 anos. Eu cresci aqui e tudo mais, então eu nunca tive problema da língua. Mas o momento que eu descobri que o meu filho tinha autismo, fiz todas as avaliações, o processo que foi muito rápido, um atrás do outro. E eu cheguei na reunião, eu não entendi nada. Nada. Tá? Eu brinco e falo, não era nem grego, porque eu entendo um pouco de grego. Né? Então, que nem... É uma coisa difícil, o sistema é difícil, as leis são complicadas. Então, exato, não é uma coisa, eu falo inglês. Não, eu ajudo muitos pais que são americanos e que ainda têm esses problemas, né, de entender realmente o que está acontecendo. Eu comecei a trabalhar fazendo o que eu faço por causa disso, porque eu pensei comigo, nossa, se eu falando inglês, se eu entendendo, né, sendo fluente, é difícil. Imagine essas mães, esses pais que não falam inglês em cima de tudo isso. Que ainda estão pensando nas leis do Brasil. Porque, especialmente eu, quando a gente não tem a sabedoria sobre as leis aqui, da educação especial, tudo que eles te oferecerem é vantagem, tudo que eles te oferecerem é excelente. Nossa, que maravilha! Meu filho ganhou terapia uma vez por semana de fala. Ai, eu tô tão feliz. Daí vem eu, que nem chego pra você e falo, só uma vez na semana? Ele tem direito de 3. Entendeu? Então, assim, sem a gente saber, a gente pensa, vantagem, eu tô recebendo ajuda. E vem uma pessoa e fala, mas essa ajuda é mínima. Tem um caso que foi pra corte há 2 anos atrás. E o que aconteceu foi, eu não me lembro o estado agora, se foi Louisiana.
o pai chegou para a escola e falou, você tem que fazer isso, isso e aquilo, e a escola falou, não. Ele está fazendo progresso. E a lei não descreve o que é progresso, ele está fazendo progresso. E o pai falou, não, o progresso é mínimo, ele está fazendo pingo de progresso. E a escola falou, e daí? Continua sendo progresso. Eles foram para a corte, foram para tribunal, para a corte superior, e saiu uma nova lei, né? Não uma nova lei, mas uma explicação da lei como está escrita. Progresso efetivo quer dizer progresso meaningful. Como que fala meaningful? Significante. Significante. Então, não é suficiente ao seu filho fazer mínimo progresso. Tem que ser significante. Tem que ser um progresso significante. Então, agora nós temos essa definição da lei que diz que tipo de progresso que teu filho tem que fazer. É efetivo e significante, né? Então, eu acho que isso é muito importante a gente sempre estar pendente. E também, como a doutora Silvia falou, eu também, toda hora eu tenho que estar fazendo treinamento. Toda hora eu tenho que estar estudando, toda hora eu tenho que estar lendo, porque a lei é a lei. E não é todo mundo que gosta, que nem se eu sentar aqui, muitas vezes eu faço minhas apresentações e eu vejo que os pais estão ali, eu vou dormir. Porque eu amo a lei, então eu posso falar sobre a lei todo o tempo com vocês. Mas não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que entende, não é para todo mundo. Então, acho que isso é importante, ter alguém que faça isso por você, que te dê essa ajuda. Ponto. Final. Deixa eu só falar uma coisinha aqui, como mãe. Não participem da escola só no mês de... Participe constantemente, porque isso faz a escola querer te ajudar mais. Eu estou falando disso por experiência própria. Faça amizade com alguém na escola. Olha, eu levo a minha filha todos os dias e busco na escola. Eu não trabalho, eu sei que muitas não têm essa oportunidade. Mas a escola, a gente fez amigos na escola. Eu participo, eu vou na escola não só porque tenho ID, eu estou lá todo dia, eu converso com todo mundo. A maioria das mães conhecem minha filha, não é do first grade, da escola inteira conhece a minha filha pelo nome. Todo mundo que passa por ela no corredor dá ela um fist bump, porque sabe que ela gosta. O diretor vem buscar ela no meu carro quando não tem a aid dela. E assim, a nossa participação na escola tem nos ajudado no progresso e do que ela está recebendo. Então, não vão só na hora do façam parte da vida escolar dos filhos de vocês de verdade. A Thaís tem coisa lá na escola que a gente não pediu, que não está no IP dela e que eles dão para ela. Porque a gente sabe do interesse da gente. A Thaís tem reunião, a gente tem reunião com uma professora especial. Thaís tem 2 professoras, uma normal, da classe dela. Thaís nunca estudou em sala especial, ela estuda numa sala inclusiva. Ela tem uma professora especial e uma professora normal. Ela tem speech, psicóloga, eu nunca pedimos se ela tem, porque a escola quis. Ela tem a physical, ela tem a OT. Ela tem 3 ajudantes. De manhã, um ajudante busca ela no meu carro, fica com ela até um horário, tem outra. De tarde, tem outra que traz ela. Eu não desço do carro para buscar minha filha. Ela vem para mim. Tem dia que o diretor vai buscar ela ou vem trazer ela para mim. Então, Eduardo já ofereceu dar aula de computação na escola como voluntário. Eu